Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Dias, eu sou psicóloga. Estou gravando uma série de vídeos sobre comunicação com os filhos. E hoje nós vamos falar sobre sentimentos. Você aceita o sentimento dos seus filhos? Você já pensou na necessidade de ajudá-los a lidar com esses sentimentos? Naturalmente, a gente desconsidera os sentimentos dos nossos filhos, sabia? Ao menos a maioria de nós. Claro, eu sei que isso não é a nossa intenção, mas a maioria de nós tem dificuldade com a linguagem da empatia, porque a maioria de nós cresceu tendo sentimentos negados também. Mas a gente precisa mudar. A gente tem que aprender essa nova linguagem da empatia, certo? Então eu vou trazer para vocês 4 dicas, 4 habilidades que a gente precisa adquirir, precisa praticar dentro de casa para mudar aí essa realidade sobre desconsiderar o sentimento das nossas crianças, certo? Primeira habilidade, então, ouvir com toda atenção. A criança percebe quando você só diz que está ouvindo e não está ouvindo. Claro, são seres inteligentes. Então, cuidado com TV, cuidado com celular, cuidado com os pensamentos. Ouça a criança, dê atenção, olhe para ela, mostre que você está interessado, para o que você está fazendo, está cozinhando. Se você não pode, pede um minutinho para ela, mas, poxa vida, as crianças vão crescer, elas precisam de você, do seu ouvido empático. Então, pare o que está fazendo, se você puder, nem que seja 2 minutinhos, olhe para ela, preste atenção e deixe ela falar. Muitas vezes, tudo que ela precisa é de um silêncio compreensivo, tá bom? Segunda habilidade, reconheça os sentimentos com uma palavra. Por exemplo, sei, poxa, entendeu? Qual que é a nossa tendência? Fazer perguntas, dar conselho, culpar. Então, a criança, a gente acaba dificultando para a criança pensar de forma clara e construtiva, com tantas coisas que a gente fala, a gente acha que está ajudando, mas não está. Então, às vezes apenas receber esse sentimento com uma palavra, mostrando a empatia, vai ajudar apenas essa atitude de se importar, que é uma atitude de se importar, ela vai perceber dessa forma, vai permitir que ela explore os sentimentos e pensamentos dela e ela pode, ela mesma, independente da idade, criar as suas próprias soluções. E o que é uma super evolução para uma criança. Então, a gente precisa resistir à tentação de falar, de perguntar, de ficar conversando e deixar. Às vezes ela vai contar tudo, a gente já se adianta e pergunta e acusa, né? Então, vamos deixar a criança falar e reconhecer aquele sentimento com a palavra, sem tom de acusação, tá bom? Terceira habilidade, então, dê um nome aos sentimentos. Existe uma tendência nossa também de pedir para a criança não dar tanta importância a um sentimento negativo. Não fica tão chateado. Poxa, você não precisa ficar tão chateado. Olha, não é motivo para você ficar com tanta raiva. A gente acha que está ajudando, a intenção é boa, mas isso acaba atrapalhando, ela só fica mais chateada, só fica mais brava. Por quê? A gente está negando o sentimento dela, né? A gente está desconsiderando, ela está sentindo aquilo. Quando você tá com raiva, alguém chegar e falar, não fica com raiva, como que você vai se sentir? A sua raiva vai sumir porque a pessoa falou? Não vai, né? Então a gente tem que pensar que com a criança também é assim. Então você dando um nome ao sentimento, por exemplo, ela quebrou o brinquedo preferido. Você pode dizer, poxa, que chato, ela tá contando. Ah, nossa, que chato. Poxa, você gostava tanto desse brinquedo. Você deve estar muito triste mesmo. Viu como você vai nomeando e aceitando? Aceita, o brinquedo já quebrou, pra quê, né? Que vai ficar falando, usando discurso, pedindo pra ela deixar pra lá. Ela não vai deixar pra lá. Então, ela vai se sentir reconfortada se ela perceber que nós pais, reconhecemos que ela tá, o que ela tá vivenciando internamente. Isso vai ser um conforto para ela e ela vai lidar melhor com a situação. Quarta e última dica,
Satisfaça os desejos da criança no nível da fantasia. Estranho, né? Como é isso? Vamos dar um exemplo do brinquedo quebrado. Quebrou o brinquedo preferido. Ela vem reclamar do brinquedo e aí você fala, nossa, se eu queria ter 200 brinquedos desse guardado ali no meu guarda-roupa. Toda vez que quebrasse eu ia te dar um. Você ia ter tantos brinquedos que você não quer ficar chateado. Um exemplo bobo. Mas você pode usar a sua criatividade aí na hora, né? Ela pediu uma coisa, ao invés de você encher ela de explicações lógicas sobre o porquê que ela não pode ter aquilo naquele momento, seja alguma comida, um brinquedo, um passeio, você usa a imaginação e faz uma super história para mostrar para ela que você entendeu o quanto ela está desejando aquilo. Então, ela vê que você percebeu o quanto ela deseja algo, vai tornar a realidade mais tolerável para ela, tá bom? Então essas foram as 4 dicas. Ouça com atenção, reconheça o sentimento com uma palavra, dê nome aos sentimentos e realize os desejos da criança no nível da fantasia. Lembrando que a gente está usando como base aquele livro maravilhoso que eu falei no vídeo anterior, Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Se puder, leiam. Eu estou trazendo para vocês o resumo do resumo. Então, nós vamos continuar aí mais alguns vídeos com ele. E vai ser muito bacana. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Até a próxima!